Ok, estamos de volta aqui com o Rede Verdade, conversando hoje com o desembargador Marcos Cavalcante. Ele que está lançando aí 2 obras, 2 livros, no próximo dia 18, na Livraria do Luiz. Daqui a pouco dá os detalhes aí para fazer esse convite aí do lançamento. Mas antes da gente voltar à nossa conversa aqui para conhecer as obras que serão lançadas, deixa eu trazer a informação de que nesta quinta-feira o governador João Azevedo, junto com outros governadores aí, estarão se reunindo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa reunião, num encontro, e o nosso Washington Luiz traz aí os detalhes desse encontro desta quinta. O governador João Azevedo tem um novo encontro com o ex-presidente Lula nesta quinta-feira em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele deve participar de uma reunião com os 9 governadores do Nordeste, com o presidenciável e seu virtual candidato a vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O encontro será estratégico para João Azevedo, que tenta maior aproximação com Lula, apesar de votar no ex-presidente e oferecer o seu palanque. Ele encontra resistência do PT estadual e do próprio Lula, que apoia a pré-candidatura do senador veneziano ao governo. A chapa tem pré-candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho ao Senado. No encontro, os governadores devem conversar sobre o efeito do programa Acolhe Nordeste, encampado pelo consórcio Nordeste, que prevê a destinação de R$ 500 para crianças e adolescentes órfãos de vítimas da Covid. Eles pretendem também discutir maneiras de ampliar projetos de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família, mas que contemplem a qualificação profissional e adultos da família beneficiária do recurso. Após o almoço com os governadores, o ex-presidente visitará uma feira de agricultores familiares, onde verá e abordar como as lideranças do setor têm o estímulo à produção de alimentos saudáveis e a qualificação para o uso de tecnologia e modernidade para que aumentem a produtividade. O secretário de Agricultura da Paraíba, Bivar Duda, fala do encontro e a possibilidade de aumentar e dar um incentivo maior aos agricultores da Paraíba. Estaremos em Natal, Rio Grande do Norte, para participarmos da primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Essa feira ela tem por objetivo divulgar a produção da agricultura familiar em todo o Nordeste. Nós vamos ser pauta em todo o Brasil por conta dessa feira. Ela foi idealizada pela Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste e a expectativa de passar por lá 100 cooperativas de agricultores e agricultoras familiares de todo o Nordeste participando da feira, com a expectativa de um público diário de 10 mil pessoas. Vamos receber a visita do ex-presidente Lula, que vai visitar a feira, vai estar conosco lá, fazendo uma visita a todos os estandes de todo o estado nordestino. A expectativa é muito boa. Tá aí. Bom, nossa conversa aqui no estúdio é com o desembargador Marcos Cavalcante, que já foi presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, entre ter ocupado aí outros cargos de relevância no mundo jurídico aqui no estado. Mas nesse final de semana a agenda dele está voltada para a literatura. Ele está lançando aí na Livraria do Luiz 2 obras da sua caneta aí do ponto de vista da sua produção literária. Uma delas é o Gurguri, uma obra ali autobiográfica dos primeiros tempos aí do desembargador Marcos Cavalcante ali em Mamanguape. E essa outra, uma novela chamada A Botija, Tristão e Angélica, uma novela, desembargador Marcos Cavalcante. Que história é essa? Luiz, a novela, ela tem uma composição intermediária. É menor do que um romance e maior do que um conto. É um gênero de literatura que eu sempre digo, é muito difícil, porque nós temos que pensar muito, refletir muito, criar personagens, criar palcos, criar ambientes e dar vida até, às vezes, a seres inanimados. E eu me aventurei, já escrevi 3 romances com o Gurguri e me atrevi agora a entrar nessa era da novela, onde tem também figuras como o mocinho, o bom mocinho, tem que ter a figura também do vilão. A boa novela, ela explora muito a vilania. E a vilania é que dá paixão a se assistir uma novela.
cria o problema para se poder encontrar o drama. Se encontrar o drama, exatamente. Agora, ela é uma obra assim, baseada na ficção completa ou ela tem ali indícios de uma história real? Sim, a Botija, que na literatura brasileira corre corriqueiramente como uma história de Trancoso, a Botija de Itapororoca é verdade. Ela existia, ela foi arrancada, o termo popular é esse, arrancar a botija. Não é nem desenterrar, é arrancar. E eu uso um vocabulário bem local, bem genuíno. E essa botija existia, foi dada pela alma de uma mulher que não se identificava a um casal de agricultores de Itapororoca. E virou notícia de jornal. Deu no jornal época, certo. Em 1995, em maio. E um casal teria sido contemplado com uma botija. Isso. E essa mensagem veio da onde que eles tinham recebido a botija? A alma de uma mulher não identificada aparecia, muitas vezes em sonho, eles estavam dormindo, outras tantas, na hora da refeição do jantar, à noitinha, ela puxava uma cadeira, sentava-se à mesa, conversava e mostrava no terraço o local onde ela tinha enterrado a botija. Isso segundo relatos do próprio casal. Do próprio casal, que foi ao processo judicial. Ou seja, isso é uma história real. É uma história verdadeira, diferentemente das outras histórias de botija. Certo. E o casal perturbado, o casal simples de agricultores, era uma casa de fazenda, de propriedade, zona rural de Itapororoca, soube que havia um pai de santo que tinha arrancado várias botijas nas matas. Chamaram, conversaram com ele. Porque ficaram com medo de ir sozinhos. Ficaram com medo de arrancar a botija e serem amaldiçoados, ou a botija se encantar. Tinha muita história de encantamento de botija, como ainda tem. Então, convidaram o pai de santo, que ele era um rezador, fazia uma sessão espírita, invocava os orixás e Ogum, e ali, acendendo velas, fazia a arranca da botija, sempre de madrugada. Tiveram que cavar 2 dias e encontraram no lugar que a alma da mulher indicava. Tinha realmente a botija? Tinha a botija, abriram a brecha e viram que tinha barras de ouro, talheres, como se fosse um faqueiro todo de ouro, não é? E quando a botija foi arrancada, no segundo dia de escavação, então o pai de santo disse, olha, só pode abrir daqui a 7 dias. E o dono da botija, com medo, confiou a ele, pai de santo, que ficasse com ela para abrir. O momento de desenterrar estava todo mundo junto, o casal e o pai de santo. Isso. Depois, na hora da abertura, depois de 7 dias, o pai de santo abriu sem chamá-los para assistir a abertura e ficou com o ouro e encheu o caixão de pedra e carvão. Levou a botija? Levou a botija para o terreiro de Umbanda dele. E no lugar do local, ele colocou pedra e carvão. Pedra e carvão. Aí quando abriu? Quando o dono da botija chegou lá, ele havia saído da cidade, tinha viajado, tudo indica que para vender, negociar o ouro, e o que foi entregue no terreiro de Umbanda ao casal contemplado foi carvão e pedra. Esse material foi levado para Sudene e um geólogo chegou a fazer uma perícia para entregar ao juiz e ao promotor da comarca onde correu o processo. O processo existe e é verdadeiro. Aí quem entrou com o processo? O agricultor entrou com o processo contra o pai do santo, contra o pai do santo, roubado. Pelo roubo da botija. Isso é uma história de encantadora. Suassuna, né? De uma ficção, mas não é verdade. É verdade. Então, para fazer a novela, aí eu tive que criar também uma parte ficcional. Senão, dava uma história de uma botija, não dava uma novela. Então, eu criei personagens. Eu criei Tristão, criei Angélica, criei na ficção um sistema que a família dela era rica, a dele era pobre e não queria o casamento. Mas com a botija, Tristão, como era filho do agricultor... Poderia casar. Iria dar certo. Quando a botija virou pedra e carvão, aí nada deu mais certo. Então, a paixão virou numa coisa muito ruim, muito difícil,
e ele terminou roubando a moça e indo com ela embora para o Rio de Janeiro. E o amor continuou. Então, e o pai de santo com a botija? E o pai de santo... O senhor não vai contar agora, não vai, para não dar o... Só do livro. Uma coisa que eu posso dizer, quando ele voltou da viagem que ele havia feito, que se apresentou à justiça, ele respondeu o processo normalmente. E, no fim, ele foi condenado, mas não foi preso, porque a pena era baixa, cabia prestação de serviço à comunidade. Então, vamos lá. Do ponto de vista real, esse processo realmente andou na Justiça da Paraíba. Andou e ele existe, ele é verdadeiro, ainda tem hoje ele existe. Os autos desse processo. Os autos existem. E o pai de santo foi condenado. Foi condenado. Foi condenado e a pena foi prestar serviço à comunidade, que a pena era pequena, era uma pena de até 2 anos de prisão, e se apresentar ao juiz uma vez por mês durante 2 anos. Então, ele cumpriu solto. Esse processo chegou no Tribunal de Justiça? Não houve recurso para o Tribunal de Justiça. Ele terminou na comarca de Mamanguape mesmo, porque Itapororoca pertence à comarca de Mamanguape. Agora eu vou perguntar ao desembargador, não ao autor. Se esse processo tivesse chegado nas suas mãos, o senhor tinha dado em quê? Em favor de quem? Do agricultor ou do pai de santo? Essa botija... Como é um caso hipotético hoje, eu julgaria em favor do agricultor. Ele foi enrolado pelo pai de santo. E esse ouro nunca apareceu? Quem? O da botija. Da botija apareceu, hoje ele é falecido, tem muitos parentes em Itapororoca. O ouro, o conteúdo da botija. O ouro. É. O ouro não apareceu. O ouro não apareceu. Isso foi a grande frustração do agricultor, Antônio de Zeca, porque ele pensou que colocando na justiça ele ia ter o ouro de volta e não teve. Não teve. Bom, o senhor conta essa história também nesse livro que será lançado aí no dia 18. Dia 18, próximo sábado. O desembargador Marcos Cavalcante, diante de tanto processo, tanto recurso, quero crer que, e até aproveito para fazer essa pergunta também, no Tribunal de Justiça da Paraíba, com a quantidade de desembargadores, se já estaria, se fosse possível, na hora de aumentar esse número de desembargadores para desafogar os gabinetes e a quantidade de processos que o senhor tem? Essa é uma pergunta. Segundo, a literatura faz com que o senhor descanse a mente e a cabeça de tanto processo que, como desembargador, o senhor tem em mente. Aí é por isso que o senhor desvia para a literatura? A primeira pergunta, quando eu fui presidente do tribunal, Luiz, eu até fiz um estudo e já tinha condições e tentei abrir 4 vagas novas para desembargadores. São 19 hoje. São 19 hoje. Né? Eu teria aberto, mas o orçamento não comportava, não foi possível por causa do orçamento. Mas que já merecia, já cabia. Hoje eu acho que já merece outros estudos e ainda comporta muito mais, porque a demanda com a pandemia aumentou 200%. Hoje os gabinetes dos desembargadores cíveis não é tanta área criminal, mas cíveis estão insuportáveis. Eu tenho a impressão, diga aos colegas, que nós estamos enxugando gelo. Eu sei, porque julga 10, aí vem 50. 50. Em relação à literatura... Há encontrar uma janela, há um descanso para isso. Há um descanso, é o meu hobby, e eu descanso escrevendo e digitando no meu computador aquele que escrevo. Interessante, eu não escrevo direto no computador, eu faço manuscrito. O senhor faz manuscrito? Tudo manuscrito, escrevo todas as páginas, depois é que eu vou digitando no computador. E para mim é um alento, é um descanso e um conforto. Eu que sou muito caseiro, gosto muito de estar em casa. E a sua produção é rápida ou o senhor faz ali, vai naquele ritmo de enfim, uma linha por semana? É a mesma do desembargador? De agilidade de ter que correr? Ou o senhor bota um ritmo ali mais lento? O ritmo da literatura, ele tem que ser mais lento, porque... A parte jurídica, nós já temos, em muitos casos, na grande maioria, um convencimento, um jeito, uma forma de decidir. Na literatura, nós temos que pensar, raciocinar, criar. E agora, ultimamente, eu tenho enveredado pela novela, pelos contos e pelo romance, aí é que nós temos, sim, que pensar, meditar, refletir muito, criar personagens. Bom demais. Desembargador Marcos Cavalcante, agora o senhor fica aí para fazer o convite para o lançamento do dia 18, dizendo aí a hora e o local na livraria do Luiz. Fica à vontade. Mais uma vez, eu agradeço a você, Luiz, a seus telespectadores, ao colega doutor Aloísio Bezerra, que aqui nos acompanha,
e, sobretudo, ao nosso empresário João Gregório. Eu gostaria de convidar todos que nos veem e nos ouvem pelo sistema Arapuã para comparecerem, se for possível for, à Livraria do Luiz, próximo sábado, dia 18, às 10 horas da manhã, para o lançamento dos 2 livros. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Bom demais. Parabéns aí, desembargador. Se Deus quiser, der tempo aí, eu vou estar lá para poder adquirir aí esses exemplares e ter naturalmente aí o autógrafo aí do autor. Bom, a você, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.